Você confia na cerveja que bebe? A maioria dos brasileiros acredita que sim, mas uma verdade amarga e escondida sobre a sua cerveja favorita está prestes a ser revelada. Pense por um instante. A grande maioria das pessoas no Brasil acredita que está bebendo a mesma cerveja que seus avós bebiam. Mas isso não é verdade. Testes laboratoriais recentes revelaram uma verdade perturbadora sobre as cervejas lager tradicionais mais vendidas no país. A cerveja, que é anunciada como um clássico brasileiro com longa tradição, hoje contém ingredientes que os mestres cervejeiros originais jamais reconheceriam. Estamos falando de xarope de glicose no lugar da cevada maltada, extrato de lúpulo em vez de flores de lúpulo de verdade, e milho adicionado com o único propósito de baratear a produção. E não foi só a receita que mudou. Após um longo processo de consolidação de mercado, 3 gigantes estrangeiros, Heineken, Ambev e Carlsberg, silenciosamente assumiram o controle de quase 80% do mercado de cerveja brasileiro. Cervejarias icônicas, que um dia definiram a cultura cervejeira do Brasil, foram absorvidas, tiveram suas marcas repaginadas e suas fórmulas otimizadas, visando apenas o lucro. O que você compra hoje não é tradição, é uma ilusão. E a maioria dos consumidores não faz a menor ideia, pois os rótulos não informam sobre essas alterações. Os brasileiros continuam comprando as marcas em que confiam há décadas, completamente alheios ao fato de que as receitas foram drasticamente modificadas anos atrás. Hoje, vamos analisar as marcas que você deveria evitar e aquelas que realmente valem a pena comprar. A indústria cervejeira brasileira é controlada por corporações estrangeiras que colocam o lucro acima da tradição. 3 conglomerados internacionais: a Heineken, da Holanda, a Ambev, uma fusão belgo-brasileira, e a Carlsberg, da Dinamarca, detêm cerca de 80% do mercado de cerveja nacional. Este mercado gera anualmente mais de 28 bilhões de reais, tornando-se um dos setores de bebidas mais lucrativos da América do Sul. Essas corporações dominaram o cenário brasileiro através de uma onda de fusões e aquisições iniciada nos anos 90. A Heineken, por exemplo, adquiriu a FEMSA em 2010 e, posteriormente, a Brasil Kirin em 2017, absorvendo marcas consagradas e suas cervejarias em cidades como Itu e Jacareí. A Ambev, resultado da fusão da Brahma com a Antártica em 1999, hoje controla uma fatia dominante do mercado, com complexos industriais de ponta a ponta do país, de Agudos a Camaçari. A Carlsberg, por sua vez, expandiu sua presença através de aquisições e parcerias estratégicas no mesmo período. A estratégia por trás das aquisições foi a mesma para todas as 3 corporações. Elas compraram cervejarias com décadas ou até séculos de tradição e, em seguida, alteraram sistematicamente as receitas clássicas para reduzir os custos de produção e maximizar as margens de lucro. Os substitutos mais comuns, usados para economizar, aparecem na composição de dezenas de marcas populares que você conhece. O xarope de glicose substitui o malte de cevada como fonte de açúcares fermentáveis. Este adoçante industrial custa muito menos que o malte de alta qualidade, mas altera fundamentalmente o sabor e o corpo da cerveja. O milho e o arroz servem como adjuntos, diluindo o caráter do malte e, ao mesmo tempo, diminuindo o custo dos ingredientes. O extrato de lúpulo substitui as flores de lúpulo reais, fornecendo amargor sem a complexidade aromática que apenas a planta inteira pode oferecer. A produção de cerveja tradicional no Brasil e no mundo sempre se baseou em 4 ingredientes simples: água, malte de cevada, lúpulo e levedura. As receitas que construíram a reputação da cervejaria brasileira utilizavam exclusivamente esses ingredientes. No entanto, a produção industrial moderna abandonou esse padrão. As reclamações dos consumidores sobre essas cervejas alteradas seguem um roteiro previsível.
Discussões em fóruns online sobre cerveja descrevem consistentemente ressacas fortíssimas após o consumo de marcas que as gerações anteriores bebiam sem problemas. Os usuários relatam dores de cabeça, náuseas e problemas de estômago depois de beberem apenas 2 ou 3 garrafas. Sintomas que são mais frequentemente associados a destilados baratos do que a uma cerveja de boa qualidade. A escala da produção sob gestão corporativa introduziu problemas no controle de qualidade. Muitos consumidores notam que a mesma marca tem um sabor diferente dependendo da região do Brasil onde a compram. Vamos começar com as marcas que você provavelmente deveria evitar. A Skol Pilsen é onipresente, aparecendo em prateleiras por todo o Brasil, com cada garrafa evocando a leveza e a diversão do verão. O marketing sugere a refrescância de um dia de sol e uma produção tradicional. O rótulo com os ingredientes, no entanto, conta uma história bem diferente. Água, malte de cevada, milho, xarope de glicose e extrato de lúpulo. É exatamente aqui que a Skol falha no teste. O milho serve como um substituto mais barato para o malte. Um aditivo que reduz os custos, mas diminui a complexidade do sabor e introduz uma doçura indesejada. O xarope de glicose dilui ainda mais o caráter do malte. O extrato de lúpulo significa que as flores de lúpulo de verdade nunca tiveram contato com essa cerveja. A base de dados. Open Food Facts classifica a Skol Pilsen como um alimento ultraprocessado. Categoria 4. O nível mais baixo de qualidade no sistema Nova. As críticas em fóruns de cervejeiros são impiedosas. Usuários afirmam que ela é pior que Itaipava ou Crystal. Outros a comparam desfavoravelmente às marcas próprias de supermercado, notando que a única diferença é o retrogosto de milho. As queixas sobre dores de cabeça aparecem repetidamente. A Ambev, que produz a Skol, consolidou sua posição no mercado ao longo de décadas. A cervejaria onde parte da produção ocorre tem uma longa tradição, mas a receita atual tem muito pouco em comum com a produção tradicional de uma lager brasileira. O preço varia de R$ 3 a R$ 5 por uma garrafa de 600 ml. A Brahma Shop está entre as cervejas mais vendidas do Brasil, apoiada por gigantescas campanhas publicitárias que celebram o espírito brasileiro. A marca domina o segmento de lagers populares e é vendida em todos os lugares, do Carrefour à padaria da esquina. A lista de ingredientes explica por que a Brahma não passou na nossa avaliação. Água, malte de cevada, xarope de glicose, cevada não maltada, lúpulo e extrato de lúpulo. A glicose substitui os açúcares mais caros do malte, diminuindo os custos e alterando o perfil de sabor. O extrato de lúpulo toma o lugar das flores de lúpulo reais, fornecendo amargor sem a complexidade aromática do lúpulo verdadeiro. As opiniões dos consumidores em fóruns brasileiros pintam um quadro preocupante. Muitos usuários descrevem a Brahma como o puro suco da dor de cabeça, quando se trata de ressaca. Um comentarista escreveu que, depois de 3 Brahmas, teve uma dor de cabeça comparável a beber grandes quantidades de uma cachaça barata. O site de avaliações Cerveja na Medida compilou opiniões segundo as quais a Itaipava até desce bem, mas beber mais que algumas garante uma ressaca de proporções bíblicas, com dor de cabeça e de estômago. A Ambev, controlada pelo conglomerado global AB InBev, domina entre 40% e 45% do mercado de cerveja no Brasil. A Itaipava, por sua vez, é produzida em Petrópolis, Rondonópolis e Alagoinhas. Uma escala tão grande exige padronização, o que significa que ingredientes naturais são frequentemente substituídos por substitutos industriais mais baratos. Alguns consumidores notam que o gosto da Itaipava varia dependendo de onde ela é comprada no Brasil, o que sugere problemas no controle de qualidade. O preço varia de R$ 2,50 a R$ 3 por uma lata de 473 ml.
A Glacial é outra lager popular, frequentemente vendida em promoções agressivas do tipo leve 12, pague 11. Seus ingredientes são água, malte de cevada, xarope de malte e lúpulo. Ao contrário de outras, ela usa lúpulo de verdade. No entanto, a Glacial ainda assim não passa no teste. Segundo a opinião dos consumidores, as críticas são devastadoras. Um avaliador escreveu que apenas 3 glaciais já causaram dor de cabeça e que ele não a beberia nem que custasse 20 centavos. Outro a chamou de a pior cerveja do Brasil. Ponto final. As queixas dos consumidores continuam sendo graves. Dores de cabeça, sabor aguado e um aroma estranho, quase estragado. A Heineken e a Ambev adquiriram muitas cervejarias brasileiras durante a consolidação do mercado nos anos 90. O preço da Glacial fica entre R$ 2 e R$ 2,50. A Coruja Extra Forte é uma lager potente com 9% de álcool, voltada para consumidores que buscam o máximo de teor alcoólico pelo menor preço. Após a aquisição da marca por um grande grupo cervejeiro, os bebedores de longa data notaram mudanças imediatas. É aqui que essa cerveja falha, e de forma espetacular. As avaliações a descrevem como álcool de posto misturado com substâncias desconhecidas. Um usuário a chamou de uma das piores cervejas que já bebeu. Outro afirmou que essa seria apenas a 3ª cerveja que ele jogaria na pia em toda a sua vida. As reclamações se concentram no sabor metálico e artificial, além de um aroma de álcool que lembra destilados baratos. Cervejas fortes podem ser excelentes se forem bem feitas. As quadruples belgas e as Imperial Stouts frequentemente ultrapassam os 10% de álcool, mantendo equilíbrio e complexidade. A Coruja Extra Forte segue um caminho completamente diferente, maximizando o álcool e minimizando o custo dos ingredientes. Ela pertence à Ambev através da fusão com a SAB Miller. O preço fica entre R$ 2,50 e R$ 3 por lata. Agora, vamos dar uma olhada nas marcas que você pode de fato comprar sem medo. A cervejaria Bold Brown é uma cervejaria artesanal independente de Curitiba, fundada em 2009, sem um dono corporativo estrangeiro por trás. A sua Cacau IPA passa em qualquer teste de qualidade. Os ingredientes são malte de cevada, lúpulo, água e levedura, sem xarope de glicose, sem extrato de lúpulo, sem milho. É exatamente isso que uma cerveja tradicional deve conter. 4 ingredientes, nada mais. Vencedora de prêmios no Festival Brasileiro da Cerveja de Blumenau, sua nota no Untappd é de 4,1 de 5, elogiada por suas notas de chocolate, cacau e um amargor cítrico equilibrado. Possui 6,1% de álcool. O preço varia de R$ 25 a R$ 35. Já a Serra Malte é um paradoxo. Uma cerveja excepcional do mesmo grupo que produz lagers industriais. Esta cerveja passa na nossa avaliação de segurança. Produzida desde 1853 na Cervejaria Boêmia, em Petrópolis, uma das mais antigas do Brasil. A cervejaria ainda utiliza métodos tradicionais e uma seleção rigorosa de maltes, uma prática que se tornou quase extinta. Os ingredientes seguem a tradição: água, malte de cevada, lúpulo e levedura. Com um teor alcoólico de 9,5% e um extrato primitivo de 21 graus Plato, ela oferece notas marcantes de malte torrado, café, caramelo e uma espuma densa e cremosa. Apesar da Boêmia pertencer à Ambev, a cervejaria em Petrópolis preservou a receita original desta porter. O preço fica entre R$ 10 e R$ 15. A cerveja original, por exemplo, mantém os padrões tradicionais e passa na nossa avaliação de qualidade, mesmo que a cervejaria Antártica pertença à Ambev. Os ingredientes dizem tudo: água, malte de cevada, lúpulo e levedura. Nada mais.
É exatamente isso que torna a Original uma compra segura. Sem xarope de glicose, sem milho, sem extrato de lúpulo. As avaliações dos consumidores descrevem um sabor limpo, um amargor na medida certa e a ausência dos sintomas de ressaca, mesmo depois de algumas garrafas. O preço fica em torno de R$ 8 a R$ 10 por uma garrafa de 600 mililitros. O rótulo com os ingredientes sempre diz a verdade, mesmo quando o marketing mente. Xarope de glicose, milho, arroz e extrato de lúpulo são sinais de corte de custos que afetam tanto o sabor quanto o seu bem-estar no dia seguinte. São justamente esses ingredientes que fazem com que muitas marcas não passem na nossa avaliação. A cerveja tradicional tem 4 ingredientes: água, malte de cevada, lúpulo e levedura. Qualquer desvio desse padrão significa ou inovação ou corte de custos. O uso generalizado de xarope de glicose e extrato de lúpulo na indústria cervejeira é definitivamente um exemplo de corte de custos. No Brasil, já existem mais de 1.700 cervejarias artesanais em funcionamento. É um crescimento enorme em comparação com a situação de 2 décadas atrás, quando a consolidação das grandes corporações quase eliminou as cervejarias independentes. Gastar alguns reais a mais geralmente significa uma qualidade completamente diferente. A diferença de preço entre uma lager industrial por R$ 4,00 e uma cerveja artesanal por R$ 15,00 reflete os custos reais dos ingredientes que as grandes corporações evitam usando substitutos. As marcas a serem evitadas têm características em comum: controle por corporações multinacionais, xarope de glicose ou milho na composição, extrato de lúpulo em vez de lúpulo de verdade e queixas de consumidores sobre ressaca e sabor ruim. As marcas que passam na nossa avaliação de segurança demonstram o oposto: propriedade independente ou tradicional, receitas baseadas nos 4 ingredientes essenciais, prêmios em concursos renomados e experiências positivas dos consumidores. Os orçamentos de marketing e o design da embalagem perdem a importância quando o rótulo com os ingredientes fornece informações objetivas sobre o que realmente está dentro da garrafa. As tradições cervejeiras que construíram a reputação da cerveja brasileira ainda existem em cervejarias